Meus queridos irmãos da Igreja Virtual, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me concede nesta noite de estar compartilhando com os meus queridos irmãos a palavra do Senhor. Agradeço ao pastor Jeremias pelo convite. Então nós vamos ler agora a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 21, e nós vamos ler o versículo 8 até o 21, que diz assim: E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada tua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e o odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela se foi andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e se foi e assentou-se em frente, afastando-se a uma distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz do lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e se foi, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe por mulher da terra do Egito. Até aqui. Meus irmãos, esse texto, ele é maravilhoso, né? E quando você começa a meditar no texto de Gênesis, quando Deus faz a promessa para Abraão, quando ele tinha 75 anos, a data que ele recebe a promessa, quando ele tinha 75 anos de idade, e Deus prometeu para ele que ele seria pai de uma grande nação. E Deus ainda muda o nome dele de Abrão para Abraão, né? E essa promessa durou muitos e muitos anos. Porém, como o Senhor Deus estava demorando, né? Sara resolveu ajudar e pediu para ele deitar-se com Agar. E Abraão, ele entra neste programa da Sara, né? E ele deita com Agar e nasce Ismael. E aí eu acredito que Abraão pensou: esse sim é o filho da promessa. Muitas vezes nós esquecemos que quando Deus faz uma promessa, a gente não adianta querer dar uma ajuda para Deus. Nós precisamos entender que Deus, quando Ele faz uma promessa, ainda que seja tardia, Ele vai cumprir na sua vida, na nossa vida. E agora nasce Isaque, e Abraão pensa assim: agora esse sim é o filho da promessa. Depois de anos nasceu Isaque, e aí quando Isaque vai ser desmamado, Abraão dá um banquete, né? E nesse banquete, o filho da Agar, o Ismael, faz uma brincadeira com Isaque, e a Sara, ficando revoltada, expulsa Agar e Ismael. Ele diz: Abraão, expulsa essa mulher aqui com esse menino, porque eles não herdarão com o meu filho das bênçãos de Deus. E Abraão ficou meio triste, né? E Deus diz assim: pode atender o pedido de Sara, porque eu tenho promessa na vida dele.
E Abraão despede Agar e Ismael com um odre de água e um pouco de pão. Agar poderia ter brigado com todos, né? Mas não foi isso que ela fez, né? E eu fico imaginando como ficou os servos de Abraão, meus irmãos. Pensando, puxa, mas meu senhor com tanto ouro, com tanta prata, com tanto camelo, despede um filho seu com um pouco de pão, um pouco de água, que mesquinharia. Mas Deus estava olhando aquela situação, estava tudo no controle de Deus. Então, se você acha que você está vivendo uma situação difícil, está complicado, Deus está no controle da sua vida. Então, Agar e o Ismael caminharam pelo deserto até acabar a água e o pão. Quando acabou, a situação começou a se complicar. Agar assentou a uma distância de um tiro de arco, levantou a sua voz e chorou, né? Ela não queria ver seu filho morrer, pois não havia solução para suas vidas. Ela só via a morte na sua frente. Ela não tinha casa, não tinha amigos, não tinha quem os ajudasse. Talvez você se encontre assim, mas Jesus está contigo, meu irmão. Não temas. E o que me surpreende nesse texto, que me conforta nesse texto, é que ainda bem que Ismael foi ensinado a orar, né? Quando o anjo disse, o Senhor ouviu o choro do menino, né? Abraão não deu nada para o menino, não deu ouro, não deu prata, não deu bens, mas uma coisa o Ismael aprendeu com o pai Abraão, ele ensinou a orar. Glória seja nome do Senhor. Nós precisamos orar, irmãos, quando as dificuldades vêm, quando as lutas vêm, quando as provas vêm, é orando que a gente vence em nome de Jesus. E quando o anjo disse que Deus ouviu a oração do menino, de onde você está, olha que maravilha, né? Onde você está, nós não sabemos a situação que você encontra, mas Deus quer ouvir você daí onde você está. Ainda que seu pai e sua mãe te abandone, eu não te abandonarei, diz o Senhor, né? Então você não precisa mudar de igreja, você não precisa mudar de cidade, você não precisa mudar de país. Deus quer ouvir você daí onde você está. E Deus ouviu a oração do menino e mandou Agar se levantar, pois faria dele uma grande nação. Glória seja dado o nome do Senhor, né? Deus quer ouvir o seu choro, Deus quer ouvir a tua oração. Quando não tem mais forças para você, derrame as tuas lágrimas diante do Senhor. Você está chorando por quê? Está sofrendo por quê? Está ferido por quê? Espere o agir de Deus e pare de pensar que é o fim, pois é o começo de uma nova história. Não pare de orar, não pare de buscar ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus abriu-lhe os olhos, pois deveria estar pesado de tanto choro, né? Então ela vê a provisão de Deus e viu um poço no deserto. Meu irmão, quanto custa um poço no deserto? Naquela época, né? Quanto custava um poço? Eu imagino que ela começou a prosperar no deserto, quando os viajantes passavam com camelos, né, que precisavam de água naquele deserto. Ela troca um balde d'água por um quilo de alimento, troca um balde d'água por uma veste de roupa, e ali no deserto eles foram prosperando, né? Então, meu querido irmão, o que eu quero dizer para você nesta noite, em poucas palavras, que Deus não rejeita um coração quebrantado. Chore a seus pés, mas chore com o coração quebrantado. Muitas vezes esquecemos de Deus no momento da prova, pois focamos só o deserto. Não foque no deserto não, meu irmão, que você está passando. Foque no Deus que você serve, foque no Deus que você aceitou Ele um dia como teu Salvador. Ismael tornou-se próspero, pois também ele foi o filho da promessa. E a Bíblia diz que ele foi flecheiro para se defender dos inimigos, né? Então provavelmente os inimigos às vezes queriam tomar a água deles, né?
roubar eles, e ele, flecheiro ali, ele disse não, e ele não, eu vou me defender, e ele se defendia. Eu imagino isso, né? Então a sua mãe foi fazendo com que ele foi se fortalecendo, ela se fortalecendo, e a Bíblia fala que ali no deserto eles ficaram ricos e prosperaram. E Deus é maravilhoso, porque Ele quer fazer você prosperar, né? É no deserto que prosperamos, é no deserto que a promessa de Deus para nossas vidas, né? Não temas, Jesus é contigo, Jesus é conosco, meus irmãos. Eu tenho testemunhos grandiosos do que Deus fez comigo no momento mais difícil da minha vida, quando eu estava passando pelo deserto, né? Então, não tema, meu querido irmão, ainda que você está chorando, ainda que você está passando lutas, dificuldades, problemas, o Senhor é contigo nesse deserto. E lá em Apocalipse, capítulo de número 21, né, a palavra de Deus diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Essa é a promessa verdadeira. Se você ainda está passando por lutas, por prova, pode ter certeza que Deus em breve enxugará de teus olhos toda lágrima. Nós precisamos crer e confiar que o nosso Deus está cuidando de nós. Eu gostaria de orar por você nesta noite, crendo na resposta e na provisão de Deus para a tua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, Pai, que tem falado aos nossos corações. E aqueles meus irmãos, Pai, que estão ouvindo esta mensagem neste momento, que estão passando por provas, por lutas, por dificuldades, por problemas, Senhor, que estão enfrentando um grande deserto, um grande vale. O Senhor é o Deus do exército que tira, Senhor, o pobre do vale, do deserto. Em nome de Jesus, dê vitória aos teus filhos. Em nome de Jesus, dê graça aos teus filhos. Em nome de Jesus, dê força aos teus filhos, e que eles possam prosperar, Pai, nesse deserto, Pai. Fortalece a cada um, dando a vitória. Em nome de Jesus, é o que eu oro nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Receba a tua vitória, meu irmão, e continue crendo nos milagres do Senhor para a sua vida. Amém.